Olá, seja bem-vindo em nosso canal. Se é a primeira vez, por favor, se inscreva. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O texto de hoje se encontra em Atos 1, de 1 a 8. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos ensina que a vida de Jesus continua em sua igreja. O livro de Atos, ele quer deixar bem claro que não existe houve o ministério de Jesus, ele morreu, subiu aos céus e acabou. Não, existe uma continuidade entre o ministério de Jesus e a vida da igreja no livro de Atos. As pernas de Jesus, os braços, as mãos do Mestre, a sua voz, vão continuar nesse mundo através da igreja, desde a época da igreja primitiva até os nossos dias. Nós somos hoje braços, pernas e a voz do Senhor nesse século que vivemos. Jesus escolheu apóstolos e os enviou para essa missão. Apóstolo é um embaixador que levava consigo a mensagem e a autoridade de quem o enviou. É essa a ideia do apóstolo. Ele não apenas leva a mensagem, mas ele leva a autoridade. É como se Jesus ainda estivesse ali através deles. E naquele período que Jesus vai ter com os seus discípulos, ele fica 40 dias, em que ele começa a esclarecer as coisas que ele tinha ensinado. Muitas das coisas os discípulos não entendiam, precisaram ser reensinados e coisas assim. Ele deu ensinos que talvez os discípulos não puderam entender anteriormente, Mas estas instruções eram importantes para a missão poder continuar. Então, a ressurreição de Jesus é um start para a missão, É um começo. Olha, a partir de agora, as coisas vão ter um impacto nesse mundo diferente. Jesus não saiu da Palestina. Eu sei que, de um lado, a extensão da Palestina é 200 quilômetros, e eu esqueci quanto seria do outro lado. Mas é um país muito pequeno, do tamanho do estado de Sergipe, por exemplo. Então, Jesus não saiu dessa localidade. Quantos homens e mulheres, profetas, religiosos houveram nessa região que nunca ficaram conhecidos além daquele espaço, A diferença é que o ministério e a missão de Jesus vai continuar através dos seus apóstolos e discípulos, e vai se espalhar pelo mundo inteiro e por todas as gerações, Nesses 40 dias em que Jesus esteve fortalecendo a sua fé, ele esteve também comprovando a sua ressurreição. E isso era um dado muito importante. Aqueles que iam pregar a respeito
de que Jesus tinha ressuscitado, né, que iam continuar a missão, esses tinham que acreditar profundamente naquilo que estavam pregando. Não importa se os outros iam crer ou não, eles não podiam ter dúvidas para terem motivação para a missão. A Bíblia relata 10 manifestações de Jesus ressuscitado para os seus discípulos e apóstolos nesses 40 dias. Ficou extremamente comprovado. É bom lembrar que os discípulos estavam escondidos ali no cenáculo, no mesmo lugar da ceia, onde eles celebraram a ceia com Jesus. Eles ficaram escondidos ali, de medo do que podia acontecer com eles. E depois que viram o mestre, e tocaram o mestre, conversaram com o mestre, esses homens se tornam cheios de uma ousadia, e depois, com a chegada do Espírito Santo, eles vão fazer coisas indescritíveis. Há relatos de que a mensagem chegou em lugares distantes como a Índia e a Europa, através daqueles homens, né? Então, as provas foram repetidas. Aqueles homens, aquelas mulheres tinham convicção de que falavam de um Jesus Cristo vivo. Aí fica a grande questão para você e para mim. Ou nós cremos na palavra de Deus e acreditamos nesse testemunho de ressurreição de Jesus, ou então é inadequado que nós falemos de Jesus para qualquer pessoa, se nós não acreditamos, né? Uma outra coisa importante é que depois da vinda do Espírito Santo, nós podemos ter um relacionamento com Jesus diferente do que aqueles homens tiveram, né? Nós podemos encontrar o Senhor Jesus aqui no nosso local de reuniões, na nossa casa, no nosso quarto, no parque ecológico, andando pela rua, no nosso lugar de trabalho. Se você crê no que a Bíblia diz, que o Senhor Jesus é presente na sua vida através do Espírito, você também tem essa experiência com Deus cotidianamente. Eu conheci um psiquiatra muito famoso no Rio de Janeiro, da elite lá, casado com a filha de um ex-governador do estado, um homem bem-sucedido, né? Ele era um ateu completo, né? Na sua juventude, e tinha uma senhora que trabalhava na casa dele, muito humilde, que ele ficava impressionado, porque aquela senhora dizia que acreditava em Jesus. Ele achava, deve ser coisa de gente, né? Gente humilde, não tem capacidade de entender as coisas. E o tempo foi passando, e ele ia ouvindo o testemunho daquela senhora, as conversas que ela tinha com Jesus, a intimidade que ela tinha com Jesus, até que um dia que ele chegou, pela ação do Espírito Santo, e teve a convicção de que ele também precisava desse Jesus, através do testemunho daquela senhora tão humilde, né? E hoje ele é além de continuar sendo um profissional muito bem-sucedido, é um pregador do Evangelho, dá cursos no Instituto Haggai. Eu tive a oportunidade de vê-lo algumas vezes. É um homem de Deus. É muito importante que você tenha essa convicção antes de falar de Jesus. Você crê que Jesus Cristo ressuscitou? Poderia dizer amém a isso? Você em casa pode dizer em voz audível, para o Senhor ouvir, que você crê que Jesus Cristo ressuscitou? É muito importante ter essa convicção. O assunto que Jesus conversou com os discípulos, a gente fica curioso, né? O texto dá a entender que o assunto era o mesmo, o reino de Deus, né? Jesus começou o seu ministério aqui na terra dizendo que era chegado o reino. E esse é o assunto com os seus discípulos, falando com mais clareza, falando sobre o reino, os desafios. E no verso 4 tem uma impressão muito gostosa. Eu não sei porque essa passagem me tocou, e eu acho que muita gente aqui também se sente tocado por essa ideia.
A ideia era de que Jesus ensinava enquanto comia com os seus discípulos. É por isso que crente gosta de comer, né? E às vezes a gente ali, naquele momento da célula, em que estamos conversando, comendo, etc., a gente acaba aprendendo coisas uns dos outros, acaba aumentando a nossa comunhão, a nossa fé, os nossos momentos na ceia do Senhor, em que temos a koinonia. Jesus comia com os seus discípulos e ali ele ia ensinando. Lembra, Pedro, que tinha negado a Jesus, foi ali comendo um peixe assado, né? Um peixe bem gostoso. A Andréia, a mãe dela, fazem um peixe espetacular, né? E Jesus também devia fazer um bom peixe assado, com toda certeza. E ali conversando, à beira da fogueira, comendo peixe, Pedro pôde se reconciliar com o Mestre, pôde se sentir amado e perdoado pela atitude que ele tinha tomado, né? É interessante que um outro personagem da história, Lutero, também tinha essa mania. Os estudantes de Lutero, os discípulos de Lutero, moravam com ele. E à noite, eles se reuniam para o jantar, e é ali que Lutero fazia muitas exposições. Tem um livro chamado Conversa sobre a Mesa, que relata as conversas de Lutero com os seus discípulos. A outra coisa que está acontecendo aqui, Jesus quer que eles prestem atenção no seguinte: esperem pela promessa. Esperem pela promessa de meu Pai. Não saiam daqui de Jerusalém sem terem essa promessa cumprida. Promessa era a vinda do Espírito Santo, prometida por Deus através dos profetas. E Jesus dizia que, olha, isso é muito importante. É uma necessidade ter essa expectativa de cumprimento. E o cumprimento vai chegar, a gente vai pensar nisso na próxima semana, que é o batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo. É um outro batismo. João batizou com água ali nas águas do Rio Jordão. Muita gente ainda sai do Brasil para ir até o Rio Jordão e ser batizado lá onde Jesus foi, né? Mas aquele batismo com água não tem poder transformador. O batismo de João, era um testemunho de que a pessoa queria mudar. Mas, sem o Espírito Santo, ela não consegue mudar. Ela pode ter só a intenção. Porque o batismo com o Espírito Santo é batismo de fogo, é batismo de poder, é batismo de superar limites, é um batismo de capacitação sobrenatural, presença divina no coração. Às vezes a gente tem uma decisão para tomar e que fica criando, né, um monte de questões eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e às vezes esquece de consultar o Espírito Santo que habita em nós, que nos dá direção, que nos dá as habilidades necessárias para a missão do reino. Ser batizado na Bíblia pelo Espírito Santo é ser salvo. É necessário entender isso. Batismo com o Espírito Santo é igual àquele momento em que você aceitou Jesus como seu Salvador pessoal, porque não há outra maneira de você aceitar Jesus se não for pela ação do Espírito Santo. Na Bíblia fala também sobre ser cheio do Espírito Santo. Algumas denominações chamam isso de batismo ou de segunda experiência. Mas não importa o nome, nós precisamos ser cheios também. Às vezes a gente fica frio, às vezes depois de pandemia, de eleições complicadas, período difícil, crise financeira, a gente fica meio abalado e tem tantas lutas da vida. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo novamente, a gente precisa buscar. E ser cheio com o Espírito Santo não é uma coisa que acontece sem querer. Eu vou em tal lugar lá, faço umas orações, pronto, estou cheio do Espírito Santo. O Espírito não é banal, o Espírito não é vulgar, o Espírito não é barato. Você tem que buscar, tem que orar,
tem que jejuar, tem que se dedicar nessa busca. Se você quer ter uma experiência de enchimento, você precisa se dedicar. É tão interessante que tem gente que fica querendo que Deus responda a oração, que Deus faça milagres, que Deus o encha do Espírito. E, eu orei 3, 4 vezes, 3, 4 dias, não aconteceu nada, então, acho que eu vou desistir. Como a gente é, né? Criança, às vezes, está naquela fase de construir a identidade, ou mesmo adolescentes, eles se desanimam fácil quando não dá errado. Mas adulto devia ser diferente. E um adulto cristão deveria ser muito diferente. É necessário esforço. Não é barato, não é vulgar.